Olá, bom dia! No intervalo de aula desse sábado, você confere a importância do animal de estimação na educação das crianças, no quadro Conexões. Nós estamos aqui no quadro Conexões para trazer hoje um tema muito especial, muito importante. E eu tenho dois convidados maravilhosos aqui comigo, que é o Bert e o Titi. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância das crianças terem um animalzinho de estimação. Qual é a importância deste animalzinho na vida desses pequenos? Acompanhe comigo, é agora, no quadro Conexões. E ainda o resultado de pesquisa sobre a percepção de alunos e professores acerca de videoaulas. Bom dia você, professora, você que está assistindo o intervalo de aula. Sou Patrícia Rodrigues e estou aqui falando já há alguns finais de semana sobre a importância da capacitação do professor na apresentação de videoaula e na produção audiovisual na educação à distância. Continue ligado porque está no ar o intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda.
planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Intervalo de Aula, programa oferecido pela Faculdade Araguaia com participação dos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Vamos começar hoje apresentando uma pesquisa muito interessante realizada pela professora Patrícia Rodrigues sobre a percepção que alunos e professores têm a respeito de videoaulas. Para os professores interessados em educação à distância, essa pesquisa revela dados que podem contribuir na produção de teleaulas bem elaboradas e que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. Bom dia, professora Tatiana, bom dia você, professora, você que está assistindo o intervalo de aula. Sou Patrícia Rodrigues e estou aqui falando já há alguns finais de semana sobre a importância da capacitação do professor na apresentação de videoaula e na produção audiovisual na educação à distância. E hoje eu apresentarei, na verdade, alguns números da pesquisa que eu apliquei em 2009 com alunos, que mostra a percepção desse aluno na questão do professor em vídeo e também a produção audiovisual na educação à distância. Preste bastante atenção, professor, eu peço sua atenção porque realmente vale a pena, é um material muito rico e também um recorte de uma videoaula minha do curso Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD. Então, com vocês agora a pesquisa aplicada. E aí, eu vou falar agora da pesquisa, né? Essa pesquisa foi uma pesquisa muito interessante, eu vou contar brevemente a história dela, uma pesquisa com os alunos da Uniderp Interativa. Naquela época, em 2009, a professora Silvia Fischer era sócia do professor Moran, não sei ainda se é, professora me corrija, né, se eu estiver errada aqui, mas, enfim, o professor Moran naquela época, ele era diretor da Uniderp Interativa, e eu tive um encontro com ela e ela começou a ver o trabalho, se interessou muito e falou: Patrícia, por que você não faz uma pesquisa? Qual que é a percepção do aluno em relação às videoaulas? A gente não tem um material desse. Então aí foi quando eu, com a ajuda da Silvana, do Marcelo, de alguns professores do Núcleo de Coordenação dos Professores Locais, nós conseguimos aplicar essa pesquisa em alguns polos com alguns tutores. Então tiveram as participações aqui de alguns tutores e alunos. Então olha cá, objetivo: levantamento de dados sobre a produção audiovisual da teleaula, uso do vídeo e desempenho do professor EAD. Explicitou as principais ideias, sugestões, críticas e elogios, bem como as inter-relações e contradições existentes entre essas ideias. Público-alvo: alunos e tutores presenciais, pesquisa qualitativa de opinião aplicada em 2009, teve a participação de 79 polos, mais de 80 tutores e aproximadamente 3.500 alunos. Foi uma pesquisa muito rica, que embasou inclusive um artigo que daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês, que foi um artigo que eu escrevi e foi aprovado para apresentação formal no 17º CIAED, Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, e daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês. Vamos voltar aqui na qualidade da produção audiovisual das teleaulas, e aí a conclusão é a seguinte, que os alunos são extremamente observadores. Eles notam e reagem a qualquer mudança, enviando e-mails para o professor e coordenador do curso, partilhando com outros alunos e com os tutores. Um fato muito importante, que a qualidade da produção audiovisual e o uso adequado do vídeo tem influência direta no aprendizado do aluno. Ela promove o estímulo e a motivação, ou não. E aí, algumas críticas, né? Fizeram quanto à estética e excesso no número de slides e textos muito extensos. Às vezes o professor escreve aquele livro no slide, né? Com aquelas fontes desse tamaninho, e aí o aluno não consegue ler. Lembra que eu não comentei com vocês, mas naquele momento, em 2005, nós começamos na Uniderp, eram teleaulas, aulas ao vivo. Então imagine você, o aluno chegando no final da tarde, trabalhou o dia inteiro, ficou lá, sentou no escurinho do cinema, no seu polo, ligou o telão
E aí o que acontece? O professor falando ali o slide, só lendo, lendo, lendo. Isso é cansativo, ninguém aguenta. Né? Imagina só, naquela época era um desafio fazer uma teleaula de 1h30. Então, por isso que a gente tinha alguns vídeos de apoio pedagógico, que eu vou falar no módulo seguinte, tá? Vou mostrar para vocês e vou falar como funcionava essa questão dos vídeos, que aí nós colocávamos trecho, recorte de filme, recorte de entrevista, eram mesas redondas ao vivo, enfim, recortes de produções, teatros, para deixar a aula mais atraente, porque 1h30 de aula ao vivo, imagine você. Quer dizer, e aí o professor lendo slide, imagina que cansaço que não era, né? O professor lendo, 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 lendo. Outro tópico criticado foi em relação à velocidade da fala, que muito rápida prejudica o entendimento, muito devagar dá ideia de monotonia. Aparência do professor, excessos no visual, professor com com colar, com pulseira, enfim, com corrente, isso atrapalha, o aluno tem que, o professor tem que pensar que o aluno ele tem que prestar atenção no conteúdo, né? Ele não tem que ficar prestando atenção se você está com colarzão, se você está com brinco que você está. Aparência do professor, excesso no visual, é isso que eu acabei de dizer. Uso inadequado do vídeo, exemplo, tapa-buraco. Muitas vezes na aula ao vivo, infelizmente, alguns professores colocavam ali um filme para colocar ali, não tinham que colocar, colocavam. O aluno percebe isso. Então, por isso que é importante que quando você colocar um vídeo, ele tem que ter conexão com aquele assunto que está sendo falado, está sendo tratado. Então, é importante que tenha isso. O timbre da voz, dificuldades de dicção. E os elogios sobrepuseram as críticas. Elogios quanto à simpatia do professor, a segurança na apresentação da teleaula, o professor que estava seguro, né, que se apresenta de forma preparada, a interação com a turma, com a equipe técnica. Naquela época nós tínhamos o tutor presencial. Então, se você na sua instituição de ensino, se você trabalha com aulas ao vivo, é importante que você faça esse link com o pessoal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você sabe que você tem um computador aqui, você está assistindo ali, está vendo as dúvidas, os alunos estão mandando, tem um tutor, enfim. É importante que você sempre provoque esses alunos para participar dessas discussões. De que forma? Eu posso começar minha videoaula falando: pessoal, tudo bem? Com muito prazer que eu estou aqui na nossa aula ao vivo. Eu gostaria que vocês se manifestassem aqui, o pessoal que já está ao vivo, as cidades aqui com a gente, mandem suas perguntas, enfim, é importante que você tenha essa interação com o pessoal da ponta, não fique só naquele blá blá blá, como se fosse uma aula gravada, tá? Então interaja, leia as perguntas, o pessoal gosta. Na Uniderp o pessoal adorava, os alunos adoravam quando a gente falava: olha, a Ana de Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, está aqui conosco. Ana, tudo bem? Está mandando uma pergunta aqui. O pessoal adora, os alunos gostam muito, eles se sentem valorizados, eles ficam com aquele sentimento de pertença. Então é importante que você estimule isso. Integração da teoria às situações atuais, do cotidiano, problematização. Ao uso do vídeo, filmes, enquetes, encenações, dentro da videoaula. Participações ao vivo, como entrevistas, mesas redondas. O visual adequado, a boa expressão oral e corporal do professor. E a familiaridade com as tecnologias, exemplo, com o quadro eletrônico. E a palavra mais citada dentro da conclusão da pesquisa foi a palavra dinamismo, tanto do lado positivo como do lado negativo. Então, o aluno ele pede o que? Aulas mais dinâmicas, mais interativas, né, mais motivadoras. Bom, tá aí o artigo, né, já está no ambiente virtual de aprendizagem. É importante que você leia esse material, e não só esse material, esse artigo que foi com base nessas pesquisas e também no trabalho de 2005 a 2010 que eu atuei na Uniderp Interativa. Depois disso comecei já a trabalhar nas instituições de ensino, atuando em outras instituições como consultora EAD. Mas é importante que você leia não só esse artigo, mas assista também o vídeo que eu deixei ali. Tem um vídeo muito interessante que fala do perfil do aluno EAD, que foi gravado no CIAED, no Congresso Internacional ABED de Educação à Distância de 2017,
que é muito importante, que ele vai falar do perfil do aluno EAD, e tem também um vídeo muito interessante, uma palestra que foi gravada ao vivo no Go Educa, que fala justamente dos desafios e possibilidades do professor EAD. E além disso, tem outros materiais também que eu vou colocando para vocês. Eu gostaria que você estudasse esses materiais para depois passar para o módulo seguinte, tá? Então é importante que você tenha essa organização, esse planejamento, né? No mínimo ali se organize umas 2 horas para poder assistir esses materiais, para poder passar para o módulo seguinte, tá bom? E a gente vê no módulo 2. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Bem, vocês acabaram de assistir um recorte da videoaula do curso online e na próxima semana falarei a respeito das vantagens do uso das videoaulas, das teleaulas na educação, em especial à distância. Um grande abraço, fiquem com Deus e os meus contatos estão na tela. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, estou à disposição. Grande abraço! Excelente pesquisa realizada e apresentada aqui pela professora Patrícia Rodrigues, hein? Aproveito para convidá-lo a conhecer o trabalho dessa grande profissional da área de educação e comunicação que vem formando professores para produzirem suas videoaulas, seus próprios cursos online. É só acessar www.patriciarodrigues.com.br. Vamos para os comerciais e daqui a pouco a gente volta. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos.
Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Eu trago uma questão para você agora, que é a seguinte: qual a importância de um animal de estimação na educação de uma criança? Será que é importante? Veja no quadro Conexões com a psicóloga e psicoterapeuta sistêmica Gisele Cardoso. Vocês podem ver o quanto os animais são carinhosos. Com eles, se é possível aprender a ter disciplina, se é possível aprender a ter organização e a ter também compromisso, né? Um animal de estimação é muito além do que um simples aparelho telefônico, do que um simples objeto eletrônico. Um animal de estimação é um bichinho vivo. Cuidar de um bichinho vivo não é fácil, mas é extremamente prazeroso e traz para a criança uma condição de responsabilidade muito maior. Então, quando você presenteia o seu filho, né, ou alguma criança com um animalzinho, é importante que sempre um adulto acompanhe os cuidados deste animalzinho com esse pequeno. E que, para além de acompanhar, permita que esta criança, de fato, cuide deste animalzinho, ou seja, o alimente, né? Então tenha e crie a preocupação de perceber se ali tem água para ele, se tem comidinha. Quando você gera essa importância, esse comprometimento para essa criança, ele vai crescer um adulto muito mais responsável com uma visão de mundo muito maior. É cuidar dos vivos, cuidar, né, desses animaizinhos aqui é muito além do que simplesmente estar atento a um jogo no telefone, né? E aqui eu tenho uma ave, na verdade 2 aves para apresentar para vocês. Então nós temos vários tipos de bichinhos para as crianças poderem cuidar. E hoje eu apresento para vocês o Loris. O Loris é um papagaio, né? Que é esse tipo de papagaio. Ele é muito interessante porque ele ajuda a estimular a criança com relação... Ele interage, ele é um tipo de ave que interage, assim como o cachorro, né? Então o legal é você também procurar um animalzinho que vai interagir com a criança. Por quê? Porque aí ela vai criar uma maior vontade de estar disponível a cuidar daquele bichinho. Ah, mas eu não tenho condições e um peixinho não interage, mas tudo bem. Um peixinho é bacana e também é importante. Por quê? Porque ele também vai gerar essa condição de comprometimento, de responsabilidade, né? De preocupação. Então quando você tem um bichinho em casa, ou quando essa criança pode ter um bichinho em algum lugar que seja, às vezes você não tem condição de ter um bichinho em casa, mas lá na vovó tem, essa criança, esse bichinho pode estar ali, né, na casa de algum parente. É importante que essa criança tenha contato com a natureza. O contato com a natureza traz para a criança uma visão de mundo muito diferente. É esse contato que vai aproximá-lo da natureza, que vai aproximá-lo dessa condição de responsabilidade com isso que é muito maior, né, Bert? Né, Titi? Então agora eu trago uma dica muito bacana para você que é diretor. Sabe aquele momento que as crianças estão entrando na escola, que é um momento de adaptação para elas? Que tal você ter um espaço com os bichinhos de estimação na sua escola para facilitar esse processo de adaptação do seu aluno? Para além disso, ter de fato esse espaço no ambiente escolar
aumenta mais ainda essa condição das crianças terem um olhar, um cuidado com a natureza. Gerar esse cuidado e essa aproximação das crianças com a natureza faz do nosso mundo um mundo melhor. Que tal essa dica? Outra dica muito importante e fundamental é: quem tem um bichinho de estimação precisa estar atento com as regras, com as leis. Por exemplo, o Bert e o Titi têm autorização do IBAMA para poderem estar aqui conosco, né? E já os outros bichinhos que às vezes não precisam de autorização do IBAMA, ou seja lá de qualquer outro órgão, eles precisam de vacinação, eles precisam de cuidados veterinários. Então, ter um bichinho de estimação é aprender a cuidar. Então, quando você disponibiliza para uma criança, para que ele tenha o seu bichinho de estimação, você disponibiliza para ele a condição dele poder cuidar de alguém, né, deste bichinho. E aí vai ficar muito mais fácil no futuro dele cuidar dos filhos, do marido, da esposa, porque ele já aprendeu a cuidar do bichinho. Essa dica é para você. Não deixe de nos acompanhar. Nosso quadro, o nosso programa Intervalo de Aula. Se inscreva no nosso canal, né? Vá até o nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha pra gente e até breve. Muito bacana, fica aí a dica da professora Gisele Cardoso. Bom, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui, mas o conhecimento, o debate, as reflexões continuam também nas redes sociais. E eu conto com sua participação, interagindo na nossa fanpage, enviando e-mail com sugestões e críticas, compartilhando vídeos, curtindo e se inscrevendo em nosso canal do YouTube também. Muito obrigada pela audiência e até sábado que vem. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Você sabia que o radialista e grande nome da comunicação em Goiás, Altair Tavares, é professor de web jornalismo aqui na Faculdade Araguaia? É isso mesmo e olha só o recado que ele tem para você. O jornalismo da Faculdade Araguaia integra, na área do web jornalismo, as mais diversas plataformas, da área sonora, da área visual, da área do audiovisual. Hoje temos uma realidade indiscutível. O web jornalismo está entre as plataformas de maior crescimento na área da internet. Não é à toa que os maiores veículos do mundo têm prioridade para o mundo digital. Novos projetos, novas ideias, a integração com a comunidade, a integração com os leitores, a experiência, a prática, a reflexão do mundo digital com o jornalismo da Faculdade Araguaia. Estamos juntos então. Tá vendo só? Motivos para você fazer a escolha certa e vir para a Faculdade Araguaia não faltam. Aqui você estuda com os melhores nomes do mercado. Conheça todos os nossos cursos no site www.faculdadearaguaia.edu.br.